As estações da amizade. O amigo que segura sua mão e diz a coisa errada é feito de uma fibra mais rara do que aquele que mantém distância. Bárbara Kingsolver, Haiti Tucson. Um mês depois de Dan e eu voltarmos da Puglia, recebi 2 mensagens de amigas minhas. A primeira era a foto de uma amiga de escola com seu bebê recém-nascido. A segunda era a imagem da outra de 12 semanas de uma amiga da faculdade. Ambas me incomodaram, a segunda em especial. Aquela imagem, tão parecida com a que eu tinha da nossa outra em preto e branco, que prometia um mundo inteiro e jamais cumpriu. Assim que abri, achei que fosse vomitar. Que drama, eu sei. Na época também me pareceu bobo e inesperado. Porque fiquei realmente feliz pelas minhas amigas, e sabia que havia muitos bebês por aí. O fato de outras pessoas conceberem não afetava a probabilidade de um dia eu conceber ou ser capaz disso. Mesmo assim, toda vez que eu abria uma foto de bebê ou um anúncio de gravidez no celular, aquilo me deixava sem chão. Não só por amigas estarem engravidando com facilidade quando já fazia 1 ano desde a nossa primeira gestação, ou segurando no colo bebês da mesma idade que o nosso teria. Mas porque eu me culpava por não experimentar aquela alegria pura que queria sentir pela notícia delas. Minha resposta à segunda mensagem foi: que notícia incrível! Beijos, que na tela pareceu forçada e tensa. A primeira, passei alguns dias sem sequer responder. E assim minha tristeza privou nossa amizade de autenticidade nesses momentos que nós nunca mais voltaríamos a viver. Esses sentimentos me levaram a fazer perguntas desconfortáveis. Será que eu ainda conseguiria encontrar um jeito de conviver com amigas grávidas ou que tivessem bebês? E se eu nunca conseguisse ter filhos e a vida das minhas amigas girasse em torno dos filhos delas, será que eu precisaria diversificar as coisas e fazer novas amigas? Enquanto me esforçava para responder a essas perguntas, escrevi para Filipa Peri pedindo ajuda. Primeiro, ela admitiu que bebês mudam mesmo as amizades, assim como não ter um filho quando se quer ter também as modifica. Por mais triste que seja, respondeu ela, é inevitável algumas pessoas se afastarem nesses momentos. Às vezes, elas se reconectam depois, já às vezes, a distância permanece. Mas, como você ama suas amigas e quer continuar próxima delas, acho que vai dar um jeito de passar por toda essa confusão de mal-entendidos e reconciliações. Vai continuar se comunicando, e pode ser que isso às vezes seja doloroso, mas, se as amigas souberem da sua situação, e, se você souber que elas sabem, vai curtir mais os filhos delas. Filipa também me lembrou que, apesar de muitas vezes nos confidenciarmos com uma mesma pessoa quando somos mais jovens, à medida que envelhecemos, um amigo só não dá conta de tudo o que precisamos compartilhar. Assim, para nos sentirmos compreendidos, precisamos contar coisas diferentes a amigos diferentes. Ela explicou da seguinte maneira: pessoas que dividem uma história são de fato muito preciosas, mas amigos novos, com o tempo, se tornam velhos amigos também. Anotei 2 lições. 1. Amigos novos logo desenvolvem a própria história. 2. Mesmo quando as experiências de vida separam velhos amigos, existe um jeito de continuar se conectando, contanto que você se disponha a tentar. Sou lembrada da segunda lição ao visitar Jen, minha amiga de faculdade. Quando tínhamos 18 anos e morávamos a 2 portas de distância no alojamento universitário, nossa vida era totalmente entrelaçada. Eu me lembro da marca do delineador que ela usava, Benefit Bedigal, do barulho da sua chapinha quando ela alisava o cabelo, dos seus tops da marca Pilot, da sua simpatia. Quando conseguimos nossos primeiros empregos em Londres, a 2 ruas de distância uma da outra, me lembro das camisas e das abotoaduras que ela usava, do seu Blackberry, do barulho exato dos seus saltos na calçada. Fosse no trajeto entre a nossa casa e o trabalho, nos horários de almoço na Patisserie Valerie, nos e-mails que trocávamos o dia inteiro ou quando nos sentávamos à mesa da cozinha depois do trabalho, foi nas nossas conversas diárias que aprendi a ser totalmente eu mesma na companhia de outra pessoa. Certa vez, Jen comentou sobre o quanto eu precisava estar no controle, algo de que só me lembrei no ano passado, durante uma sessão de terapia em grupo, quando me dei conta de que, mesmo tanto tempo antes
Ela tinha visto partes de mim que eu só entenderia 10 anos depois. Se na época alguém tivesse me dito que nós só nos encontraríamos meia dúzia de vezes por ano, eu provavelmente teria presumido que a amizade tivesse arrefecido. Só com quase 30 anos entendi que às vezes as velhas amizades se desenvolvem como plantas cujas raízes ficam grandes demais para o vaso. Elas continuam vivas, crescendo, mas precisam de mais espaço para sobreviver. De mais espaço também para permitir a chegada de novas pessoas e experiências. No mesmo ano em que recebi esses anúncios de gravidez por WhatsApp, Jen e eu passamos uma tarde especial na casa dela com seu bebê. Pouco depois, seus 2 outros filhos voltaram da escola. Foi nessa hora que senti a profundidade agridoce de uma amizade antiga. Primeiro a observei em ação, uma mãe maravilhosa para aquelas 3 crianças, e me perguntei se algum dia eu vivenciaria a maternidade. Então olhei para o rosto dos filhos dela e me dei conta de que não os conhecia. Foi uma sensação esquisita entender que aquelas 3 pessoas que ocupam o centro da vida de Jen eram desconhecidas para mim, assim como eu para elas, e isso foi um lembrete das atuais falhas do nosso conhecimento uma da outra. De todas as vezes em que eu talvez tenha me esquecido de mandar um cartão ou um presente. Mas o estranho e inesperado foi o amor que senti pelos filhos de Jen naquele instante. Eu não os conheço, mas sei que quero que sejam felizes, que se sintam amados, que estejam em segurança no mundo, porque eles vêm de uma mulher com quem tem uma história. Hoje entendo que os velhos amigos nem sempre precisam ser o centro da vida do outro para seguirem se amando. Para sustentar as amizades, tanto antigas quanto novas, acho que precisamos aprender quando aceitar a distância e quando nos esforçar para diminuí-la. A esta altura, já vi amigos perderem os pais, se divorciarem, terem filhos, lidarem com traumas familiares, começarem e terminarem relacionamentos, passarem por períodos de depressão, e estamos só na metade da nossa vida. O fato de nenhuma das nossas exigências ser estática significa que as amizades que fazem parte da minha vida cotidiana hoje talvez sejam aquelas que se afastarão amanhã, assim como as que atualmente funcionam com certa distância podem se tornar próximas de novo caso a vida inesperadamente nos aproxime. Embora possamos pensar que escolhemos nossos amigos da escola, da universidade, do trabalho, ou de onde quer que os encontremos, um dia os lugares que tínhamos em comum com eles vão ficar para trás. As roupas que emprestávamos uns para os outros não vão mais caber. As conversas que tanto nos aproximavam quando falávamos sobre os caras de quem éramos afim na faculdade serão substituídas por assuntos como baixa da libido, ou sobre como cuidar de um pai ou mãe doente. Se desistirmos de uma amizade toda vez que nossa vida sair de sincronia, no final talvez constatemos que não nos restam muitas. Inevitavelmente, há amizades que de fato se distanciam para sempre. Em outras haverá meses ou anos em que precisaremos dar um ao outro espaço para sumir, e talvez isso também seja uma forma de amor. Entender esse fato me ajuda a dar um desconto a mim mesma nas semanas em que não consigo ir a uma festa de aniversário de 1 ano ou visitar o bebê recém-nascido de alguma amiga sem afundar na tristeza. Quando realmente preciso, eu me permito não ir, sabendo que quem me ama vai entender que a minha ausência não significa que eu não o amo também. Hoje penso na amizade como um fio que nos prende a outra pessoa. Existem anos em que, se puxarmos com força demais, se quisermos esticar mais o fio do que a outra pessoa consegue naquele momento da vida, o fio se retesa, fica repuxado e tenso. Talvez até arrebente. Mas se conseguirmos soltá-lo um pouco, deixar que fique frouxo no meio, isso fará com que os amigos tenham espaço para se aproximar e se distanciar mais ainda. Nós não vamos necessariamente sentir a presença desse fio todos os dias, mas ele ainda estará ali quando precisarmos encontrar um caminho de volta um para o outro. Nenhuma relação significativa tem como ser fácil o tempo todo. Até mesmo os amigos mais próximos vão negligenciar um ao outro ou se interpretar mal, dizer a coisa errada, se sentir rejeitados por causa da mudança quando estágios distintos da vida os afastarem. A questão, portanto, não é como evitar esses descompassos dolorosos, mas como seguir tentando dizer a verdade ao outro mesmo assim. Afinal, como Suzy Orbach me disse quando a entrevistei, amadurecer também é aprender sobre decepção,
abrir mão da grandiosidade e não enxergar a si mesmo ou a si mesma como o centro do mundo. Porque você é o centro do seu mundo, mas não o centro do mundo. Isso foi algo que esqueci enquanto tentava engravidar. Só quando peguei o telefone no fim do ano percebi que vinha deixando passar os desafios que minhas amigas estavam enfrentando, a solidão da maternidade, ou um relacionamento que desmoronava. Eu tinha ficado tão perdida na minha realidade que não havia conseguido me distanciar dela por tempo suficiente para ver a de mais ninguém. É verdade, lógico, que precisamos de amigos que estejam mais perto. Mas acho que também há mérito em manter vivas as amizades mais distantes, mesmo quando nos lembram as intimidades cotidianas que se perderam. Porque a vida está sempre nos tirando pessoas. O cônjuge com quem dividimos tudo pode partir deste mundo antes de nós. Os amigos que vemos toda semana podem se mudar para outra cidade, ou até para outro país. Colegas mudam de emprego. Filhos saem de casa. Pais e mães morrem cedo demais. Quando uma ou todas essas coisas acontecem, podemos nos sentir gratos por ter tolerado a banalidade de um grupo de WhatsApp ou de datas marcadas na agenda, todos os pequenos gestos que sustentaram nossas amizades quando elas nos foram menos necessárias, fazendo-as sobreviver para que nos amparassem quando mais precisamos delas. Essa não deveria ser a única motivação para se esforçar, afinal, é uma motivação egoísta, mas é algo útil de se lembrar de vez em quando, em épocas em que estamos dormindo pouco ou trabalhando demais e em que deixar a amizade se afastar é a opção mais fácil. Porque um dia, quando estivermos passeando no parque com um amigo ou amiga que conhece uma versão antiga nossa, e quando encontrarmos algum motivo bobo para rir juntos, isso pode acabar nos salvando, ou a salvando. Hoje, por mais que eu valorize as amizades mais novas presentes e ativas nesta fase da minha vida, vejo também a distância das mais antigas como um lembrete da força que tem. Porque quando você sente a força da proximidade que os une apesar da distância, quando você ou seu amigo ou amiga fazem um pequeno gesto para lembrar que vocês ainda se entendem mesmo de longe, é como um raio de luz que vai de você até ele ou ela. Percebo isso depois de chorar no chuveiro numa manhã porque fiquei menstruada, quando abro a gaveta e calço um par de meias bordadas com as palavras "vai, vai, vai", que Marisa comprou para mim, e sinto que ela está me incentivando a encarar o dia. E quando Jamie escreve do nada dizendo, "Só queria que você soubesse que eu sei que você vai ser mãe. Tenha fé na minha fé." E de novo, quando lhe envio uma versão inicial da capa deste livro e ela escreve de volta, "Essa cor me lembra aquele batom que você usava." Esse é um pequeno eco de uma história compartilhada, de ser compreendida. Para todos nós, haverá momentos em que a distância se insinuará numa amizade, e pode ser que pareça mais fácil recuar. Talvez porque se decidirmos desistir de vez tenhamos mais controle. Bem mais difícil é manter a cabeça fria, confiar no amor que nos une, aceitar as falhas que surgem no conhecimento que temos um do outro e depois continuar se esforçando mesmo assim. Quando fazemos isso, porém, é que vem o maior presente, descobrir que o amor continua lá, brilhando entre nós apesar de todos os pesares. Na primeira parte deste livro, exploramos com Candice Carty-Williams o romantismo das amizades entre mulheres. No entanto, para tratar essa forma de amor com a reverência que merece, eu sabia que, assim como no caso do amor romântico, precisava abordar também as partes mais confusas da amizade. O que nos leva ao tema da inveja. Eu não soube demonstrar meu desconforto para minhas amigas, nem tinha certeza se deveria fazer isso. Mas sabia que Suzy Orbach teria as respostas. Psicoterapeuta, Suzy passou mais de 40 anos escavando o mundo de seus pacientes, entre eles a princesa Diana, e foi descrita pelo The New York Times como provavelmente a mais famosa psicoterapeuta a ter aberto um consultório na Grã-Bretanha desde Sigmund Freud. Em seu trabalho como psicanalista e em seus livros, Desde Bares até Gordura é uma questão feminista e in therapy, Suzy penetra o âmago de nossos temores, desejos, inseguranças, esperanças e verdades que podemos já estar processando, mas nós próprios ainda desconhecemos. Foi seu trabalho sobre a inveja, especificamente em Between Women, que ela escreveu com a amiga Louise Eichenbaum,
que me convenceu de lhe telefonar para uma conversa franca sobre as complicações do amor entre amigas. Nossa conversa não sentimentaliza esse amor, e sim explora os dois lados das amizades, seu amargor e sua doçura.